Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Sérgio, estudante de História da UFES. Eu vou falar um pouco sobre a história do futebol, como eu já estava fazendo no último vídeo. E agora eu vou falar um pouco sobre a história do futebol no Rio de Janeiro, começando. Como eu inclusive falei um pouco no vídeo passado sobre a história do futebol. E eu vou falar um pouco em específico, da história do Fluminense, de como surgiu o Fluminense Futebol Clube. Então, no caso, eu vou falar um pouco sobre o futebol de maneira geral no século XIX, como já falei um pouco antes, e depois eu vou falar um pouco sobre a história do Fluminense e como as coisas se sucederam para a criação do clube. Então, no caso, tudo se remonta a uma conjuntura positivista, como eu já fiz inclusive um vídeo sobre o positivismo na América Latina. O positivismo ele chega principalmente no século XIX, na América Latina. No Brasil, ele chega principalmente com o advento da República no Brasil, e aí vem com os dizeres de ordem e progresso, que vem tentando europeizar os grandes centros do Brasil, e faz com que haja uma prática dos governos municipais e das capitais, principalmente do Rio de Janeiro, que tenta deslocar a população, a grande maioria da população, para fora dos centros, para poder europeizar e modernizar o local. Então, é uma tentativa de tornar o Brasil um país europeu mesmo. É literalmente essa tentativa de fazer com que o Brasil se aproxime dos grandes centros e capitais dos países europeus. Principalmente a França, Paris e Londres na Inglaterra, mas principalmente Paris, que é o grande centro do mundo considerado neste período, neste momento. Então, o século XIX começa assim, e esse positivismo ele embarca todas as esferas: política, econômica, cultural, social. E quando eu falo em cultural em específico, o futebol se encaixa, a criação do futebol no Brasil se encaixa nisso. Ele nasce de maneira positivista. Inclusive no Brasil, inicialmente, o esporte de futebol ele iniciou nas colônias ingleses que existiam no Brasil. Inclusive no Rio de Janeiro, a história do futebol no Rio de Janeiro começou na colônia inglesa, em Niterói, onde membros da elite inglesa tinham clubes que não eram apenas de futebol, eram de corrida, de cricket, que era um esporte muito, muito influente e famoso dentro das elites europeias. Então, essas elites ingleses que moram no Brasil e que participam de clubes aqui no Brasil que eles criaram, eles iniciam o futebol aqui, principalmente no Rio de Janeiro. Em específico, agora eu estou falando do Rio de Janeiro. E aí, por exemplo, é criado dois clubes. Existem dois clubes no Rio de Janeiro neste período do século XIX, que é o Rio Cricket e o Paysandu. O Rio Cricket ele é um time que tem como um dos fundadores o pai do Oscar Cox, que é o George Cox. Eles criam o Rio Cricket Clube. E o Paysandu Clube é um clube que inclusive a Princesa Isabel participava. Tinha corrida, cricket. Dentro do clube, a Princesa Isabel participou do clube Paysandu. E obviamente, ambos eram clubes onde só se aceitavam ingleses, europeus e partes da elite brasileira, né? Como, por exemplo, a família real, que participava do Paysandu. Esses dois clubes, eles por enquanto são os únicos clubes que existem no Rio de Janeiro. E
os brasileiros, as elites brasileiras, possuem uma prática educacional muito forte, que é de mandar os seus filhos estudarem na Europa. Então isso acontece com o Oscar Cox, que é mandado quando jovem estudar na Europa, na Suíça. E lá na Suíça ele aprende sobre futebol. É lá que ele conhece o futebol e ele passa a, a descobrir as regras oficiais utilizadas lá, porque no século XIX ainda não existia uma associação de futebol mundial, mas existia a associação, a Football Association, que era uma organização inglesa que existe até hoje, é a FA, que é uma organização inglesa que domina o futebol inglês até hoje, que é basicamente a organização inglesa de futebol oficial, que faz parte da UEFA e da FIFA atualmente. Essa FA, Football Association, ela está no século XIX objetivando e tentando colocar em prática a homogeneidade legislativa do futebol mundial. Então eles estão tentando criar regras oficiais e tornar essas regras exclusivas do futebol para todo mundo. Então eles estão objetivando construir regras que sejam praticadas em todo o futebol no planeta inteiro, de forma homogênea. Só que aí, obviamente, a gente tem que levar em conta que neste período o futebol ele é visto pelos europeus como uma prática europeia. Ou seja, a gente vai ver depois que muitos ingleses não vão aceitar que brasileiros ou sul-americanos pratiquem o futebol. Então, eles estão tentando fazer uma homogeneização legislativa do futebol, mas aí a gente pode dizer que é uma homogeneização europeia, porque existe muito a ideia de que o futebol é europeu no século XIX por parte dos próprios europeus. Tá, então essas regras oficiais, o Oscar Cox, que agora estuda na Suíça, vai aprender sobre futebol, e quando ele volta ao Brasil, ele tenta tornar essas regras como prática esportiva do futebol aqui no Brasil. Principalmente aqui agora no Rio de Janeiro, principalmente nos dois clubes, no Paysandu e no Rio Cricket, que praticam futebol, mas que não praticam por meio das regras oficiais da FA. Então o Oscar Cox, que agora aprendeu as regras oficiais, ele volta ao Brasil, ele entra no Rio Cricket e tenta ele tenta fazer o Rio Cricket praticar as regras oficiais. Agora neste período. E até por isso, por conta das regras oficiais, que inclusive são oficiais até hoje, só tiveram algumas alterações mais à frente, por isso que até hoje, muitas vezes, é intitulado ao Cox como o precursor do futebol no Rio de Janeiro. Porque mesmo já existindo futebol no Rio de Janeiro, por meio do Rio Cricket e Paysandu, não era um futebol praticado por meio das regras oficiais da FA. Então, muitas instituições, muitas organizações, e de maneira geral, é intitulado para o Oscar Cox como um grande precursor do futebol do Rio de Janeiro. Mas, obviamente, antes dele já existiam dois clubes, que eram clubes, inclusive, ingleses, construídos por ingleses. Inclusive, o pai dele, George Cox, foi um dos fundadores. Tá, então o Rio Cricket, o Oscar Cox passa a tentar fazer com que o Rio Cricket pratique o futebol de maneira oficial, por meio das regras oficiais construídas pela FA. E aí, no dia 1 de agosto de 1901, já com o Brasil República, é construída a primeira partida de futebol, como eu falei no vídeo passado. E aí é construída a primeira partida de futebol oficial. Por quê? Porque essa partida foi evidenciada pelas regras oficiais da FA. Então por isso que ela é intitulada como a primeira.
esse partido foi feito no Rio Cricket. Quem participou foram membros do Rio Cricket e amigos de Oscar Cox, que participaram do jogo. O jogo foi 1-1. E depois o Oscar Cox passa a fazer outras partidas de futebol. Ele ainda é jovem ainda. E aí ele cria uma excursão para São Paulo para poder fazer a primeira partida interestadual do Brasil com o Clube de São Paulo, criado principalmente por Charles Miller. Então é criado o Oscar Cox junto com outros membros do Rio Cricket, criam o Rio Team, que é um clube um clube que é feito para é um clube que é organizado para jogar o interestadual com São Paulo. Então é um clube feito para uma excursão de vários jogadores do Rio de Janeiro para São Paulo para jogarem em São Paulo contra um clube de São Paulo, que seria o São Paulo Cats Team. O São Paulo Cats Team. Então é feita essa excursão e o jogo acontece no dia 19 de outubro de 1901. Então esse ano de 1901 é muito importante para o futebol no Brasil, que é onde acontece a primeira partida no Rio de Janeiro, no dia 1 de agosto, e é onde acontece a primeira partida interestadual, que é de São Paulo e Rio de Janeiro, no dia 19 de outubro de 1901, entre o Rio Team e o São Paulo Cat Team. A partida foi 2-2 e o curioso é que essa partida foi organizada às 4h55 da madrugada. Essa partida. Onde Charles Miller e Oscar Cox participaram da partida. E depois o rei da Inglaterra, que estava presente, o rei da Inglaterra daquele período estava presente. E depois da partida houve uma confraternização entre os indivíduos, inclusive com o rei da Inglaterra. Então, por meio da presença do rei da Inglaterra, a gente pode entender todo o elitismo do futebol dentro deste período. O futebol é uma prática da elite brasileira neste período, da elite inglesa, na verdade, e parte da elite brasileira. Então, a gente consegue entender que o futebol que nasceu na Europa, ele veio para o Brasil por meio de uma prática positivista da elite brasileira, que entende que as coisas que a cultura da Europa deve ser evidenciada no Brasil para que o Brasil tenha o desenvolvimento ligado à ideia da República de Ordem e Progresso, da República Brasileira de Ordem e Progresso, que faz parte de todo o esquema positivista da América Latina no século XIX e no século XX no Brasil, no início do século XX no Brasil. Então, essa partida interestadual acontece, e aí outras partidas interestaduais irão acontecer, no mesmo ano, inclusive. Outras partidas interestaduais acontecem entre São Paulo e Rio de Janeiro. E em uma dessas partidas interestaduais que vão acontecer, de diversas outras, com o Rio Team faz a excursão para São Paulo para de novo jogar uma partida. E, inclusive, eu esqueci de falar, essa primeira partida interestadual de São Paulo e Rio de Janeiro é inaugurado o estádio do Velódromo, que no caso é um estádio que já existia, mas era um estádio que a prática esportiva era o do ciclismo e não do futebol. Mas aí o estádio do Velódromo, o São Paulo Cat Team, ele inaugura a prática do futebol dentro deste estádio em 1901 mesmo, inaugura. E então esse estádio Velódromo em São Paulo se torna o primeiro estádio para a prática futebolística no Brasil. Foi o primeiro.
estádio do Velódromo. E, obviamente, quando a gente fala que ele foi o primeiro estádio para a prática futebolística no Brasil, a gente está falando na ideia de que também foi uma prática futebolística a partir das regras oficiais da FA. A FA, que foi uma organização que nasceu em 1863. Tá. E aí, com essas partidas interestaduais de São Paulo e Rio de Janeiro, o que acontece? Há uma quebra da coesão social que, obviamente, já não existia, porque tem ingleses e brasileiros no Rio Cricket, no clube Rio Cricket, e no clube criado para excursões interestaduais, para partidas interestaduais, que seria o Rio Team. Porque dentro do clube tem ingleses e tem brasileiros. Os ingleses, como eu disse anteriormente, entendem que o futebol é uma prática europeia, que não é uma prática que brasileiros deveriam colocar. Por quê? Porque da mesma forma, né, que obviamente é diferente, porque não pode ser anacrônico. Mas, assim como a elite brasileira entende que a população brasileira é inferior e, portanto, o Brasil, para alcançar o progresso, precisa e necessita da elite brasileira trazer uma cultura europeia para o Brasil, da mesma forma, a elite inglesa entende que mesmo os brasileiros, mesmo a elite brasileira sendo uma elite social daquele país, do Brasil, o fato de ser brasileiro já o coloca como inferior. Então existe esse esquema, essa hierarquia que, obviamente, a elite brasileira, obviamente, ela não é como se ela tivesse aceitado isso, mas os europeus entendem que são superiores aos sul-americanos dentro deste período. É toda uma ideia é todo um darwinismo social existente que entende que a Europa, e o eurocentrismo, que entende que a Europa é o grande centro do planeta e que os outros continentes, os outros países são inferiores e que, portanto, é a Europa que traz a evolução para os outros países. Então, existe essa ideia de inferioridade dos brasileiros por parte dos ingleses, e eles entendem que o futebol, assim como sendo um esporte que nasceu na Europa, da elite europeia ainda, então é um esporte exclusivo da elite europeia e dos europeus. Então não é um esporte que poderia ser praticado por alguém inferior como os brasileiros e sul-americanos. Então existe essa ideia dos ingleses. E já os brasileiros do Rio Team e do Rio Cricket entendem que o futebol deveria ser um esporte praticado por ingleses e por brasileiros. Inclusive, é assim que o Oscar Cox pensa. Então acontece essa desavença. E como o Oscar Cox foi quem fundou o Rio Team, ele, na hora de montar o time do Rio Team para ir para São Paulo jogar um interestadual, jogar uma partida interestadual, ele deixa de fora o capitão do Rio Cricket, do time do Rio Cricket, que seria o Machentor, que seria um inglês, que era o capitão do time. Ele deixa de fora do time esse indivíduo, e aí esse cara, essa ideia traz uma rivalidade entre Oscar Cox e Machentor, e aí esse indivíduo ele cria um clube de futebol, oficialmente. Este vai ser o primeiro clube de futebol oficial do Rio de Janeiro, que seria o Rio Futebol Clube. Rio Futebol Clube. É um clube exclusivo para ingleses. É o Rio Futebol Clube, que o Machentor ele cria no Rio de Janeiro. Este é o primeiro clube oficial de futebol. Por quê? Porque ele é o primeiro clube feito exclusivamente e oficialmente para o futebol.
Porque os clubes anteriores colocavam em prática o futebol, mas só que eram clubes de corrida, de cricket e de outros esportes, principalmente. Este clube agora é um clube exclusivo e feito com o objetivo de praticar o futebol. Por isso ele é dito como o primeiro clube oficial de futebol no Rio de Janeiro. Com o Oscar Cox e o Rio Team, o time do Rio Team, sabendo disso, principalmente os brasileiros, eles voltam ao Rio de Janeiro depois e imediatamente tentam criar e fundar o Fluminense Futebol Clube. É aí que o Fluminense Futebol Clube ele nasce. Por meio da criação do Rio Futebol Clube, o Oscar Cox se sentiu com a ideia de que ele iria criar um clube de futebol onde brasileiros poderiam jogar, brasileiros e ingleses poderiam jogar, que seria o Fluminense Futebol Clube. O clube é fundado em 1902, ele é fundado. E aí ele é fundado com a base e a ideia de que brasileiros podem jogar futebol. Então já é um grande desenvolvimento nesse quesito, porque antes o futebol era uma prática dada como europeia, como dos europeus, e agora o Fluminense Futebol Clube ele vem para quebrar essa ideia de que o clube, de que o futebol é uma prática inglesa, é uma prática exclusivamente inglesa. Mas aí o clube ele está afirmando que o futebol é uma prática onde brasileiros também podem onde brasileiros também podem praticar e participar. E aqui eu vou ler um pouco um trecho que fala sobre o endereço de fundação do clube. Esse aqui é o artigo que eu peguei. Esse texto que eu vou ler agora, essa citação, é um texto que eu peguei do Renato Fernandes, que é um pesquisador da área do futebol do Rio de Janeiro e do futebol brasileiro, em que ele fala um pouco sobre um endereço de fundação do Fluminense Futebol Clube. Vamos lá, entre aspas, abre aspas. O local marcado para a reunião de fundação foi a casa de Horácio da Costa, na rua Marquês de Abrantes, número 21, no Flamengo. Lá, Cox, então com a idade de 22 anos, e mais 19 companheiros pertencentes a uma parcela privilegiada da sociedade carioca, fundaram, a 21 de julho de 1902, o Fluminense Futebol Clube. A principal característica do novo clube era o seu caráter misto, aceitando desde os primeiros momentos brasileiros em seus quadros. E aí eu vou... Fecha aspas. É uma citação que eu faço do Renato Fernandes, que é um pesquisador que eu utilizei para estudar a história do Fluminense. Então, a fundação foi na casa do Horácio da Costa, que inclusive esse Horácio da Costa, este indivíduo, vai ser o primeiro indivíduo a fazer gol pelo Fluminense. Vai ser o primeiro indivíduo a fazer gol pelo Fluminense Futebol Clube. Tá? E agora eu vou ler outra citação que fala um pouco sobre o motivo é uma citação do Renato Fernandes de novo, que fala um pouco sobre o motivo do nome Fluminense Futebol Clube. Eu vou ler aqui rapidinho. Do Renato Fernandes, inclusive, novamente. Abre aspas. A escolha do nome possui duas versões. Uma oficialmente aceita e outra não reconhecida pelo clube, porém muito popular. A primeira versão oficial afirma que o nome é oriundo do hábito de se chamar todos os cariocas, independente de serem da capital ou do interior do estado, de fluminenses. A distinção entre fluminenses e cariocas só se estabeleceu depois de 1892, quando o Rio de Janeiro deixa de ser município neutro e passa a ser Distrito Federal. Antes de tal mudança, não havia distinção entre cariocas e fluminenses, e todos eram chamados indistintamente de fluminenses. Após a lei, continuou o hábito de se usar o termo fluminense para os habitantes do Distrito Federal. Além disso, na excursão do Rio Team a São Paulo,
os jornais referiam-se aos jogadores do Rio como fluminenses. A impossibilidade da utilização do nome Rio em virtude da fundação do Rio Futebol Clube, algumas semanas antes, levou à adoção do nome Fluminense Futebol Clube. Nessa versão, portanto, o costume que determinou o nome. A segunda versão especula que, uma vez não podendo usar o nome preferido, foi feita uma correlação ao vocábulo latino flumen, que significa fluvial ou relativo a rio. Dessa analogia chegou-se ao termo fluminense. Fecha aspas. Então, em 1892, o Rio de Janeiro ele é dado como Distrito Federal. A cidade do Rio de Janeiro é dada como Distrito Federal. E isso influenciou, como diz a primeira versão, porque são versões, aí fica de maneira relativa, não se tem certeza de qual é a versão correta de maneira oficial. E tem a segunda versão, que fala sobre a analogia com o conceito do latim, flumen, que significa fluvial. Tá, então essa é parte da história do Fluminense, de como foi criado. Porém, além da ideia de que o Fluminense ele desenvolveu a ideia de que o esporte futebol é uma prática não só dos ingleses e dos europeus, mas que brasileiros também podem colocar em prática. Além disso, o Fluminense continuou com a ideia de que o futebol é uma prática da elite brasileira. Não é uma prática onde a população em geral poderia participar. Por quê? Porque é uma prática... Porque o clube, Fluminense Futebol Clube, neste início, ele é somente, de forma exclusiva, integrado por membros da elite brasileira e do Rio de Janeiro. Apenas pessoas da elite participavam e poderiam participar do clube neste período. E até por isso vem a discussão sobre aquela ideia do Fluminense ele estar ele proibir pretos de participarem do clube, porque como obviamente o clube é um clube onde apenas exclusivamente pessoas da elite participam, e nós sabemos que o Brasil é um clube onde a economia e a hierarquia social está muito ligada às diferenças raciais evidenciadas pela escravidão e por toda a ideia e por toda a prática de distanciar a população preta de tudo em que eles consideravam evolução e progresso e grande e valoroso, principalmente socialmente. Então, com a tentativa, com a construção da ordem e progresso no Brasil, o que acontece? O Rio de Janeiro como capital, como agora capital do Brasil e como Distrito Federal, a cidade como Distrito Federal, os governos federais eles vão tentar modernizar o Rio de Janeiro. Modernizar, ou seja, tornar o Rio de Janeiro como uma cidade, como um estado europeizado. E como você faz isso? Segundo eles, faz isso como distanciando a população mais pobre do local. Então o Fluminense Futebol Clube, neste início, faz parte do mecanismo positivista do governo federal, inclusive, e das elites brasileiras, e da elite do Rio de Janeiro, de distanciar a população mais pobre do centro do Rio de Janeiro. Então é isso que acontece. Então a ideia de que o Fluminense é um clube onde, neste período, onde participam apenas membros da elite do Rio de Janeiro, também faz parte do mecanismo onde o centro do Rio de Janeiro
torna-se parte integrante da elite do Rio de Janeiro, apenas, e não de toda a população do Rio que já vivia naquele local. Então, o Fluminense Futebol Clube, neste início, faz parte deste mecanismo, de maneira não divergente, mas convergente. E que, por isso, com a ideia de que o Brasil, neste período, a ideia de classe social está muito ligada à questão racial, que está muito ligada à questão racial. Por quê? Porque quem são os mais ricos? São os brancos. Quem é que está vivendo em locais mais vulneráveis? São os pretos. Quem é que está sendo distanciado da capital e dos centros, que são os pretos, e dos centros que o governo está tentando tornar europeu? São os pretos que estão sendo distanciados. O Fluminense, sendo um clube criado pela elite do Rio de Janeiro, e é um clube onde a elite do Rio de Janeiro entende que faz parte da prática do refinamento e da autoconfirmação do status social da elite, porque o esporte, assim como a cultura de maneira geral da elite, também faz parte de um mecanismo de autoconfirmação do próprio status. O futebol, neste período, também faz parte disso. Então, o fato de você fazer parte de um clube, você sendo da elite, você fazer parte de um clube refinado, e onde apenas pessoas da elite participam, faz parte da ideia de que você está se autoconfirmando, você está se evidenciando como parte de uma elite, como parte de alguém superior. Então existe sim essa ideia, e que, como já sabemos que a elite, de maneira geral, é toda branca, e a matriz de fundação do Brasil inteiro, de todos os estados, do Brasil inteiro, é branca, cristã, heterossexual e masculina, principalmente. Então, essa matriz de fundação, que veio inclusive na independência, essa matriz de fundação ela é reafirmada na República. Mesmo que a República critique e se distancie da monarquia, ainda assim a matriz de fundação do Brasil permanece a mesma, na ideia de que o Brasil ele evidencia a sua cultura superior, a cultura superior do Brasil, como aquela ideia de que existe uma cultura brasileira, é uma cultura branca, europeizada, inclusive, cristã, heterossexual e masculina, evidentemente. Então, tudo isso faz parte do mecanismo de criação, da ideia e da prática da criação e fundação do Fluminense Futebol Clube. É isso. Eu termino aqui agora falando do Fluminense. E no próximo vídeo eu vou continuar falando um pouco sobre o Fluminense e sobre a criação de outros clubes, porque o Fluminense faz parte, é o precursor de diversos outros clubes do Rio de Janeiro. E que o Fluminense vai se tornar um clube, talvez o clube mais importante do Rio de Janeiro no século XX, nesse período. Inicialmente vai ter muitas dificuldades. O Rio Futebol Clube, que é o clube criado anteriormente ao Fluminense, ele vai fazer mais sucesso nesse período, nesse início, mas posteriormente o Fluminense Futebol Clube vai ascender e vai se tornar o clube mais importante, e posteriormente vai fazer parte da criação de novos clubes no Rio de Janeiro. É isso. Eu vou fazer novos vídeos falando um pouco mais sobre como se sucede posteriormente a criação da história do Fluminense, e depois, mais posteriormente ainda, da criação de novos clubes.